Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. Ora viva, sejam bem-vindos a mais um episódio especial do Fogo e Fúria, dedicado aos 250 anos da independência dos Estados Unidos. Estamos a conversar com antigos correspondentes do Público em Washington e Nova Iorque. E hoje conversamos com Rita Cisa, que agora está como nossa correspondente em Bruxelas. Esteve nos Estados Unidos num período marcante da viragem histórica recente, ainda durante a era Bush e também a era Obama. Rita, bem-vinda. Ajuda-nos a balizar um bocadinho o período em que estiveste nos Estados Unidos. Portanto, foi entre 2004 e 2010. Para quem não está assim tão recordado do que é que se passou nesses anos, foram anos em que aconteceu o quê, ao certo? Ajuda-nos a lembrar. Viva, aconteceu muita coisa. Portanto, eu estive nos Estados Unidos em 2004, na reta final da campanha presidencial que culminou com a reeleição do George W. Bush. Nessa altura, os Estados Unidos viviam ainda intensamente o trauma do 11 de setembro e começavam, um pouco mais tarde, mas já nessa campanha, começavam a digerir o fracasso da guerra do Iraque. E, portanto, essa campanha o final dessa campanha ainda quando o Pedro Ribeiro era o correspondente do jornal, portanto tivemos os dois, eu na campanha Bush, ele na campanha esperançoso, na campanha John Kerry. Devo dizer-te que nessa campanha tive quase um mês na Flórida, porque na eleição anterior tinha sido o epicentro da história. Na verdade, em 2004 foi o Ohio, portanto eu estava no sítio errado, mas foi muito fácil perceber na Flórida que, como sempre acontece um pouco na Europa, que toda aquela vaga de esperança de que na altura, por forte oposição à guerra do Iraque, mas que a administração incumbente ia perder as eleições, era muito fácil perceber que o George W. Bush ia limpar aquelas eleições muito facilmente. Rita, porquê? Ainda era um tempo de grande patriotismo depois do 11 de setembro? Era essa a toalha na altura? Isso era uma componente muitíssimo forte, embora de facto a oposição à guerra do Iraque já fosse muito marcante, mas por incrível que pareça era uma campanha que também ainda era muito feita com base nos temas sociais. Era a campanha das soccer moms, era a campanha de... Eu lembro-me que escrevi extensivamente, até mesmo depois das eleições, sobre o caso da Terri Schiavo, que era uma mulher, para o caso da Flórida, que estava ligada a uma máquina, e, portanto eram os temas da eutanásia, das mães solteiras, portanto eram uns temas um bocado da América conservadora, que chamavam as pessoas às urnas. E de facto havia, pronto, enfim, com o país em guerra, o país estava em guerra em várias frentes, não é? Estava no Afeganistão, estava no Iraque, havia ainda, quer dizer, as feridas do 11 de setembro ainda estavam muito, muito abertas e, portanto, era fácil perceber que essa eleição não ia resultar em mudança. Portanto, eu depois aterro em Washington. Na verdade, tecnicamente fui a segunda correspondente do jornal a ir para Washington, porque o Paulo Moura, que foi o primeiro correspondente, começou em Washington, mas rapidamente se mudou para Nova Iorque. Mas quando foi a transição da pasta do Pedro para mim, a direção decidiu recolocar o correspondente na capital e, de facto, a presença em Nova Iorque tinha sido absolutamente essencial durante a campanha de Timor-Leste, por causa da proximidade à ONU, essas coisas todas, mas para aquilo que era a dieta mediática na altura, Washington era de facto o melhor sítio e como correspondente é um sítio muito fácil de trabalhar. À escala europeia, não é? Porque nós estamos sempre no fundo das prioridades de todas as milhões de fontes que existem em Washington, mas acaba sempre por haver um espacinho para nós. E portanto eu cheguei em 2005 e acompanhei o extrator da administração George W. Bush, que enfim, olhando para o que temos agora na Casa Branca, parece um estadista de estatura intelectual, emocional, absolutamente ímpar, e depois acompanhei a histórica campanha eleitoral que resultou na eleição do Barack Obama para a presidência, que foi assim um momento alto
da minha carreira jornalística, e depois fiquei quase até ao fim de 2010, foi aí que mudei a passo. Portanto, aprovei o Obamacare, vi nascer ou reemergir os movimentos populistas com o Tea Party, acompanhei a crise financeira de 2008 e depois entreguei a pasta. A ninguém, não é? Não vem ninguém depois de ti. Entreguei à Kathleen. A Kathleen ainda ficou lá mais, penso que talvez mais 2 anos. Pronto, que continuaram a ser anos conturbados e pronto, mas que na verdade parecem quase pacíficos, tendo em conta aquilo que vivemos nesta altura. Mas pronto, o que é que eu vivi durante esses anos intensos, muito intensos? Enfim, além da política externa americana completamente dominada pelas guerras, não é? No Afeganistão, no Iraque, portanto uma política muito voltada para o Médio Oriente no princípio do meu trabalho nos Estados Unidos, e depois com Obama o reset que ele fez no Médio Oriente, o pivô para a China, ainda pelo meio aquela tentativa falhada de carregar no botão com a Rússia. No plano interno, enfim, foi avassalador. Assim, a coisa para mim mais marcante foi o furacão Katrina, que aconteceu no dia 29 de agosto de 2005, nunca mais na vida me vou esquecer. Passei horas e horas e horas a ver o furacão Katrina na televisão até abrirem a porta para podermos ir a Nova Orleans, portanto estive em Nova Orleans logo que foi possível. Voltei 6 meses depois, voltei 1 ano depois, voltei 2 anos depois. Era uma história, se eu pudesse voltava todos os anos, era uma história absolutamente marcante. Sei lá, vivi tiroteios, vivi o funeral do Michael Jackson, tanta coisa que enfim, fiz uma reportagem uma vez no Texas com um grupo fundamentalista cristão que se auto-intitulava os Talibã americanos. Era uma coisa um pouco assustadora porque trabalhavam em centrais nucleares. Sei lá, cobri o país quase de les a les. Houve poucos estados onde eu não estive, com grande pena minha, porque gostava de ter a coleção toda. E pronto, aconteceu de tudo um pouco, mas agora quando eu olho para trás vejo que foi muita coisa, mas por outro lado parece que foi tudo, comparado com a maneira como nós vivemos agora a nossa profissão, parece que foi tudo um pouco ao ralenti. Por exemplo, eu quando fui para Nova Orleans depois do Katrina tinha 3 dias para escrever uma reportagem, que era uma coisa que agora era impensável, não é? Depois terias um deadline para o online, depois outro para o papel, terias de fazer um podcast e um vídeo, não é? Compara isso com agora a tua presença em Bruxelas. Também nesse sentido há um grande contraste, ou seja, é uma era do jornalismo que é marcadamente diferente do que estás a fazer agora em Bruxelas. Tem muitas semelhanças, mas quer dizer, a principal diferença é que quando tu és correspondente nos Estados Unidos, tu estás a cobrir os Estados Unidos, o teu foco são os Estados Unidos, tudo o que tu vês à tua frente são os Estados Unidos e a tua função é traduzir os Estados Unidos para um público em português. Quando tu estás em Bruxelas, tu na verdade não estás a cobrir a Bélgica, não é? Tu estás a cobrir a União Europeia, a NATO, enfim, toda esta ordem internacional que está aqui estabelecida. E a maior parte do que tu fazes quando estás a cobrir a União Europeia é cobrir aquilo que se passa em Portugal, não é? Estás a cobrir a legislação que afeta Portugal e que afeta os portugueses, a política externa que Portugal também segue, o dinheiro que Portugal tem para investir ou não tem para investir. E, portanto, essa é a grande diferença, não é? Eu até tremo quando penso que tenho que escrever alguma coisa sobre o governo da Bélgica. Nem os belgas percebem o governo belga, quanto mais um mero mortal que está aqui a acompanhar. Quer dizer, já não me perco quando ando nos corredores do Parlamento Europeu, mas, enfim, se tivesse que ir entre os dezenas de parlamentos belgas, o desafio seria muito maior. Rita, tu já agora, estando também em Bruxelas, o que é que se diz agora em Bruxelas em relação aos Estados Unidos? Ou seja, as tuas fontes, os líderes europeus e de vários países europeus com que tu vais falando, há a percepção de que as coisas podem normalizar um dia ou de que se passou um ponto de não retorno e que toda a relação transatlântica vai ser repensada daqui para a frente? Já foi repensada, é constantemente repensada em função disso. A relação transatlântica será sempre fundamental para os europeus e ela, enfim, estava a fazer um pouco um esforço de memória. É verdade que há uma espécie de um consenso de que o Joe Biden foi o presidente mais transatlântico dos últimos tempos. Agora depende um pouco de até
quão longe tu queres ir na avaliação, né? Mas quando eu cheguei aos Estados Unidos, por causa da guerra do Iraque e da feroz oposição que houve na Europa e a grande divergência que houve na Europa relativamente à guerra no Iraque, enfim, quando tiveste o 11 de setembro, tiveste a NATO a acionar o artigo 5º, né? E tiveste zero hesitação dos aliados europeus em envolver-se na guerra no Afeganistão. Não foi o caso quando os Estados Unidos começaram a construir o seu caso para a invasão do Iraque. Vendo agora o que está a acontecer, não é, com o Irão e com a administração Trump, é que nessa altura as divergências não eram encaradas como uma espécie de... eram encaradas do ponto de vista da normalidade do jogo político e das relações internacionais, não eram vistas imediatamente como merecedoras de uma retaliação, sem qualquer tipo de propósito a não ser o despeito, não é? E apesar de tudo, havia um funcionamento normal dos canais que tinham sido estabelecidos, da ordem que saiu da Segunda Guerra Mundial, se tu quiseres. Mesmo quando era para dizer, olha, não contem connosco, arranjem uma, não é? Façam a vossa coligação de vontades e não venham pedir o apoio da NATO. E isso não significava a retirada do compromisso norte-americano com a NATO, como acontece agora. Com Obama, e quando o Obama virou a atenção da máquina diplomática americana para a China e para o Pacífico, a relação transatlântica sobreviveu, não é? Quer dizer, houve uma tentativa de negociar um acordo comercial que falhou, enfim, não foi posta em causa. Talvez essa guinada da administração Obama tenha deixado mais para trás a relação transatlântica do que a administração Trump 1. Mas em todo caso, quando Trump chega, como vem fazer tábua rasa de tudo o que era a convenção política anterior e toda a maneira como funcionou este sistema multilateral até essa altura, nós achamos que tudo mudou nessa época e que foi a partir daí que tivemos que repensar. Não, esta é uma relação que está sempre a ser ajustada, mas de facto, quer dizer, a disrupção, principalmente agora, não é, nesta segunda administração, é tão forte que sim. Agora, há sempre a expectativa de que a coisa vai normalizar. Há uma expectativa de que a coisa possa normalizar, incluindo com Trump, não é? Eles, os líderes europeus nunca desistem de tentar, enfim, eu estou a preparar agora trabalhos para a Cimeira da NATO na próxima semana e a Cimeira da NATO transformou-se num exercício anual de convencer o presidente Trump do valor e dos benefícios para a América de continuar na NATO, não é? Portanto, digamos que isto é um work in progress constante e veremos, enfim, quando acabar esta administração, a próxima que vier, qual vai ser a sua visão e a sua abordagem à Europa. Mas do lado europeu nunca vai haver uma abordagem que seja de vamos pôr isto em segundo plano, vamos desistir desta nossa ligação aos Estados Unidos. E internamente, Rita, já havia sinais desta polarização e radicalização que estamos a assistir nos Estados Unidos? Ou seja... Quando me vim embora, a campanha para as intercalares de 2010, quando o Tea Party estava um pouco no auge do seu poder, já fazia crer que havia uma polarização crescente, havia esta rejeição dos incumbentes, havia esta coisa contra o sistema. Havia uma espécie de luta intestina do Partido Republicano por uma espécie de pureza ideológica dentro do Partido Republicano, que não tem nada a ver com... Enfim, já não existe isso no Partido Republicano atual, não é? O Partido Republicano já é o trumpismo, são os MAGA, já não é nada daquilo que foi antes, portanto já nem sequer há uma espécie dessa tensão interna sobre... vamos mais Estado, menos Estado. Nessa altura, por exemplo, na campanha de 2008, que foi uma campanha também inédita desse ponto de vista, porque nem o Partido Democrata com Barack Obama, nem o Partido Republicano com John McCain, não havia incumbentes, não era? Tudo seria histórico, quem quer que fosse eleito, não havia um vice-presidente a ser candidato, enfim, portanto, era uma espécie de página em branco, quem quer que vence essas eleições, e era a imagem da América, em que tu vês uma América dividida ao meio entre Partido Democrata e Partido Republicano, enfim, os números, depois tens aquele sistema
eleitoral um pouco bizarro, porque tu terás sempre mais votos no Partido Democrata do que no Partido Republicano, mas enfim, depois na contagem das espingardas, tu tens o país mais ou menos partido ao meio e tinhas até chegar Trump uma tradição de bipartidarismo e de rotação do bipartidarismo, não é? Foram raras as exceções de presidentes que só cumpriram um mandato, não é? Portanto, tu mudavas, havia uma mudança um pouco natural, que podia ser um pouco mais notória se a economia tivesse má, que fosse um pouco mais notória se a personalidade do presidente fosse assim, um bocadinho choné, mas nada, quer dizer, estamos a olhar para um manual de instruções completamente diferente desde que o Trump irrompeu na cena política, não é? Porque mal ou bem tu tinhas, enfim, quem foram os candidatos a presidente até essa altura, não é? Tinhas antigos governadores, tinhas senadores, tinhas gente da política, não tinhas um magnata do imobiliário transformado em estrela de reality TV que canibalizou o partido mais antigo dos Estados Unidos da América e pronto, e fomos por aí fora e agora temos isto. Apesar de termos deitado fora esse manual de instruções anteriormente vigente, tu vês algum paralelo na mudança de ares? Quando tu passas daquele patriotismo que tu falas em 2004, que reelege Bush, para depois toda a onda da esperança de um mundo novo com Barack Obama, tu vês possibilidades disso se repetir agora nesta reta final do segundo mandato de Trump, ou seja, dos americanos claramente se cansarem deste rumo e voltarem a outro caminho e dar-nos alguma esperança de alternância e de normalização? Vês algum paralelo? Não sei. Agora é só a esperança mesmo a falar, não é? Eu parecia muito óbvio no fim do primeiro mandato de Trump que ele ia perder as eleições, mas também eram circunstâncias um pouco inéditas porque, enfim, tiveste a Covid e a gestão tinha sido absolutamente desastrosa, não é? E tinhas a economia em mau estado. E, portanto, até o pobre Biden deu o corpo às balas, não é? Fez um grande serviço à humanidade, livrou-nos de 8 anos seguidos de Trump, mas a semente ficou lá, não é? Eu acho que pela lógica anterior das coisas, seja quem for o candidato do Partido Democrata, terá mais probabilidades de ganhar as eleições do que um Marco Rubio ou um J.D. Vance, porque esta administração simplesmente não terá grandes sucessos para apresentar, mas é verdade que a lógica do eleitor americano é uma coisa que agora me escapa, porque já não vivo no país há muito tempo, não é? Portanto, eu não sei até que ponto é que esta espécie de hipnotismo do MAGA vai durar. Eu sei que não vai durar para sempre, não é? Há ciclos na história e isto não durará para sempre. É suficiente para eleger um MAGA da próxima vez? É muito difícil fazer contas, enfim, com a inflação a 5% como está agora, não. É claro que não. Por exemplo, eu vim-me embora de Washington em 2010 e nunca mais tinha voltado lá até ir à Cimeira da NATO, à Cimeira dos 75 anos em 2024, que foi assim uma experiência pessoal um pouco bizarra, porque... Foi a última vez que estiveste nos Estados Unidos, em 2024. Exato, não tinha estado, quer dizer, nunca mais tinha lá ido em quase 15 anos, não é? E era aquela coisa, quando eu era miúda dizia-se, bomba de neutrões, as pessoas morrem, os edifícios ficam de pé. Era tudo igual, passei por todas as ruas que eu passava todos os dias durante 6 anos da minha vida, e estava tudo igual. Os mesmos restaurantes, aqueles que não tinham fechado na pandemia, muitos tinham fechado na pandemia, mas o mood da cidade era diferente e a principal diferença era que estava tudo caríssimo, era tudo muito caro. E, portanto, à parte daquelas dúvidas, na altura o Biden ainda era candidato, não é? Deixou de ser candidato e passou para a Kamala Harris poucas semanas depois, não é? Portanto, havia aquela coisa, mas ele é velhinho, ele já não diz coisa com coisa, não é? Meus amigos, não vai ser isso que vai... Enfim, claro que isso teve um papel importantíssimo, mas a economia era péssima. Os americanos estavam a pagar... Enfim, eu falava com amigos meus de classe média alta que me diziam, agora numa família de 4, que nós íamos à pizza, Friday Pizza, todas as semanas e deixamos de ir porque são $150.
é uma coisa absolutamente impensável. Isto é classe média alta. Quando tu começas a pensar na generalidade dos americanos que vivem paycheck to paycheck por semana, que precisam trabalhar em 2 e 3 empregos, prometem-lhes, não é? Quer dizer, a promessa de que eu vou fazer a vossa vida maravilhosa, a inflação vai descer e vai haver emprego porque eu vou trazer as indústrias e vou fazer isto e vou fazer aquilo, e tu voltas, não é? Portanto, agora, acho que os efeitos económicos, mas também os efeitos políticos desta guerra no Irão deveriam, pela lógica das coisas, facilitar a vida a um candidato democrata. Mas não sei. Já não arrisco dizer nada porque, enfim, eu em 2016 achava que, pela lógica das coisas, seria um candidato republicano a ganhar as eleições, mas tendo em conta que o candidato republicano era Donald Trump, eu achava que a Hillary Clinton tinha a eleição no bolso. O que é que sentes mais saudades dos Estados Unidos, Rita? Sempre sinto saudades de muitas coisas. Enfim, estou muito contente por não estar lá nesta altura, mas há muitas coisas que eu sinto saudades. E os americanos, por muito mal que se diga deles, são a principal coisa que eu sinto saudades. Enfim, o país é um país excepcional, é muito bonito, é muito diverso. É um lugar onde tu tens sempre coisas para explorar, do ponto de vista... Não estou a falar de turismo, não é? Mas é um país que tem sempre qualquer coisa para te dar intelectualmente. É um país incrivelmente dinâmico e esse dinamismo, esse otimismo perene dos americanos faz um bocado de falta à nossa velha Europa. E pronto, tenho saudades de ter os 30 anos que tinha quando estava em Washington, não é? E de ter também um pouco mais dessa energia que tinha na altura. Mas pronto, sei lá vi, agora estou aqui e também estou muito contente. Pedro, não sei se tens mais alguma questão? Não, se quiseres posso também perguntar na mesma onda se há alguma paisagem especial, alguma rotina, algum sabor que lembres, que recordes com especial afeto e que tenhas muitas saudades agora. Olha, eu tenho muitas saudades das 4 estações de Washington, porque eu acho que foi o primeiro e único sítio em que eu vivi em toda a minha vida em que as 4 estações eram como aquilo que nós aprendemos nos livros. A primavera era verde e vinham as árvores e o Cherry Blossom Festival em Washington era deslumbrante. O verão era escaldante. Era um pântano cheio de mosquitos e umidade e calor constante. O outono era uma maravilha de folhagem de todas as cores possíveis e imaginárias, e o inverno tinha neve e céu azul e muito frio. Tenho saudades disso. Tenho sabores, enfim, agora já não é uma coisa assim tão rara no nosso país e na Europa, mas pronto, na altura quando eu cheguei a Washington era raro tu conseguires comer todas as comidas do mundo num pequeno nico de cidade, não é? Tenho também saudades da facilidade que era viver em Washington do ponto de vista de tu poderes deslocar, de ser uma cidade com uma escala muito fácil de manusear. De andar de bicicleta, de andar a pé, de ter bons transportes públicos. Isso às vezes não é tão garantido deste lado da Europa. A coisa que eu me lembro mais com saudades é isso, é de ter essas 4 estações e de ter quase me sentido naqueles livros antigos, aqueles livros infantis antigos em que eu podia Rita no verão, Rita no inverno, Rita com as suas botas da neve, Rita a morrer de calor com o seu abanico. E aqui foi Rita no Fogo e Fúria, no podcast. Um beijinho, Rita. Obrigado por teres vindo. Até o próximo episódio. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.